Muito boa noite. E eu tô com o nosso primeiro qualificado do torneio, que é o Bumi. Se apresenta pra gente. Boa noite, gente. Eu sou o Bumi, né? Como eu sou conhecido aqui nas redes sociais. Mas meu nome é Augusto. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu já sou escritor já tem algum tempo e também sou estudante de cinema, né? Uma coisa interessante aí sobre mim. Interessante. Um estudante de cinema. Como você tá se sentindo em relação a esse último torneio dessa edição? Você quer contar um pouquinho pra gente? Nossa, Amy, eu tô me sentindo assim, fantástico, sabe? Realmente, só de ter entrado, eu já acho que é uma vitória. Eu me senti muito feliz no dia, até porque a minha foi a primeira a ser lida. Então, assim, aquela ansiedade, né, já diminuiu bastante, né, de cara. Então, eu fiquei muito feliz da minha história ter sido lida e ter sido tão amada, né? É uma história sobre uma menina que não tem corpo. Simplesmente vou deixar assim para as pessoas ficarem interessadas, né? A ler a história e ver É. o vídeo, né? Que é uma coisa realmente fora da casinha, assim, fora do normal que a gente costuma ler. Não é uma história de fantasma, vou logo avisando. Sim, inclusive para quem perdeu as últimas lives, já tá publicado aqui no canal dos Skyrocks para vocês poderem ver as histórias dos qualificados, né? E você quer contar um pouquinho pra gente quando que surgiu essa sua criatividade? Quando que você entrou pro mundo do terror para começar a escrever as suas obras assim? Você quer contar um pouquinho isso pra gente e pro público? Claro. Então, Amy, já desde muito novo eu já me interesso assim por contar histórias, não necessariamente de terror. Quando eu era criança, eu inventava, né, histórias da minha cabeça, fazia brincadeiras, que inclusive as brincadeiras tinham uma abertura, né, como se fosse um desenho animado, toda brincadeira eu fazia uma musiquinha, tinha umas coisas assim. E meu, Legal. e meu pai, ele escrevia essas histórias, essas brincadeiras, eu contava, né? E eu não sabia escrever, e ele escrevia no computador essas histórias. Então, assim, até hoje eu tenho esse registro, sabe? É muito interessante, porque ao longo dos anos, né, conforme eu fui crescendo, a minha vontade de contar a história também foi só crescendo, foi só melhorando o jeito que eu contava as histórias, entendeu? E assim, a minha relação com o terror inclusive, é muito estranha, porque eu, ao mesmo tempo que eu era uma criança muito medrosa, eu morria de medo de tudo, tipo assim, de escuro, de monstro, né? Morria de medo. Eu gostava, o meu filme favorito era Estranho Mundo de Jack. Eu amava Estranho Mundo de Jack, amava Nossa, Coraline, entendeu? Todos nós Então, amamos. assim, sim. os meus aniversários sempre era de monstro, porque eu faço aniversário em outubro. Então, sempre era Halloween, o tema, né? Tudo. Pois é, então, assim, eu sempre gostei muito dessa coisa mais macabra. E aí, conforme eu fui crescendo, né, e perdendo o medo das coisas, né? Eu fui explorando mais esse lado mais sombrio das minhas histórias. Eu acho assim que a primeira história realmente de terror assim que eu escrevi, cara, foi num caderninho assim, entendeu? Tipo, eu anotava no caderninho e saía uma coisa super, né? Pra mim era super assustadora, imagino que hoje não seria, mas era uma história de lobisomem, uma coisa assim, enfim. Um ponto bem interessante que, tipo, geralmente as pessoas que têm medo, assim, na época, vai botando sua criatividade mais a fundo, assim, na área, até mesmo da história, assim, do terror, porque vai mexendo com a nossa criatividade, ainda mais com o que a gente tem de conexão, assim, seja na internet, histórias, livros, então é bem interessante, assim. Então, falando um pouquinho mais sobre a batalha em si e sobre os seus oponentes, porque a gente quer que vocês batalhem entre si. Queremos sangue, Então, ódio. queremos Ó, sangue, já tô, mas já tô. sangue. Sim. Queremos sangue, mas respeito, é bom lembrar disso. Analisando as histórias dos outros oponentes e como cada um se desenvolve, cada um tem uma personalidade diferente. E levando isso em consideração, quem você acha, dos 8 que a gente selecionou, que seria o mais difícil de competir, no seu caso? Não necessariamente pela história que ele postou nessa batalha, mas pelo histórico Uhum. dele, por ele já ter ganhado, por ele ser um escritor muito bom, eu diria o Sr. Inti. Hum. Porque o Inti, ele é um cara, Hum, assim, realmente peso pesado nessa questão de histórias. Ele já escreveu umas coisas muito, assim, de dar calafrio. Por exemplo, Nada de Dentes Cavalo, que é uma história que eu recomendo, né? Que os telespectadores, né? é, uhum. ouçam e leiam, é uma história realmente Muito apavorante, boa. muito boa. Mas, né, faz uma pequena provocação, eu diria que os grandes
aí estão perdendo a sua glória, viu? Eu vou Então deixar vamos ter isso. uma queda? Será que Talvez. teremos uma queda entre os maiores escritores aqui? Vai ser Assim, interessante isso. eu acho que vai ser uma É. batalha de titãs, realmente. Sim, ainda mais que tem Tô animada pra qualificados, né? isso. Tem Tem qualificados os incríveis. qualificados. Sinistro, Inti, Yuki, o Sim, ele também Maia, tá. sim, Tem claro. muita gente nova postando histórias, né? Muita Tem gente muita gente nova. que E isso é começou muito agora bom, também. gente. Isso é muito bom. Assim, entrem na comunidade, postem suas histórias, porque nós vivemos numa época em que leitura e escrita não estão sendo valorizadas. Entendeu? As pessoas querem, sei lá, ficar vendo vídeos e tal. Mas, assim, isso é muito bom, muito importante. Mas, gente, vamos mostrar nossa criatividade do jeito que a gente consegue. Você que desenha, você que escreve, você que faz vídeos, entendeu? Bota a cara mesmo. Que isso é o que, né, importa, que diferencia, que vai fazer a gente realmente chegar lá, assim, né, nessa questão do conhecimento, né, da fama. Uma coisa que eu queria muito perguntar para você, você falou que você estuda cinema e tal. Queria te perguntar, quais são as suas maiores inspirações para escrever e se a questão do cinema e terror, enfim, não necessariamente só terror, é o que realmente te influencia a escrever? Esquece totalmente. O cinema me influencia muito, assim, tipo, quando eu escrevo, eu já imagino a cara dos personagens, a cena, o enquadramento, é incrível. Tipo assim, eu já imagino realmente como se fosse um filme, sabe? Então, assim, o cinema me influencia muito e, olha, gente, é difícil até falar, sabe? Porque são muitas influências que a gente tem ao longo da vida, né? Tipo, diretores, eu poderia dizer Tim Burton, que eu gosto muito das obras dele. Não necessariamente do terror, né? Mas dessa questão do macabro. Sim. David Cronenberg, sabe? Figuras assim que realmente influenciaram, né? O Stephen King, sou um grande fã. George R.R. Martin, que eu tenho esse livro aqui, fantástico. Ó, Nossa, pior que Stephen King me conquista. Uau, Olha, é muito esse bom. livro é muito bom, o livro recomendo. é muito bom, gente. Esse livro aqui, ele tem todos os contos do Martin. Não é sobre Game of Thrones necessariamente, tem um que se passa no universo de Game of Thrones. Mas, gente, são Uhum. contos fantásticos. Chama Retrospectiva da Obra no Brasil, em inglês chama Dream Songs, né? Tipo, tradução, né, um pouco infeliz. Mas muito bom esse livro, de verdade, ó. Legal. Nossa, então Sim. agora eu vou te fazer uma última pergunta, que já estamos no finalzinho da nossa entrevista. Você tem, assim, por você ser alguém que escreve muito, e para novos escritores que estão a vir para o servidor do Skyrock, você tem alguma dica para quem de fato quer começar esse ramo da escrita, seja com vídeo, seja com desenho, seja com poesia, história, ou tem algumas indicações de obras para aquela pessoa que está, tipo, perdida ali no mundo, que quer, tipo, caramba, quero mostrar minha obra, até participar dos futuros torneios que estão por vir e mostrar as suas histórias aqui. Você tem alguma indicação pra gente, Bumi? Principalmente por você ser um exemplo aqui de escritor. Olha, eu fico muito lisonjeado, inclusive. Então, eu diria que se você aí que está assistindo gosta de escrever, de desenhar, de fazer poesias, de fazer vídeos, cara, realmente invista, entendeu? Escreva assim, tipo, imagina na sua cabeça como é o enredo e escreve detalhes da história, tipo assim, não precisa ser a história inteira, mas escreve alguns detalhes, tipo, o nome do personagem, o que vai acontecer e tal, e vai planejando pra ser uma história boa. Tipo assim, o George R.R. Martin, ele diz que existem dois tipos de escritores: o jardineiro e o arquiteto. O jardineiro, ele é o cara que ele simplesmente deixa a história acontecer. Ele pega a história e sai inventando. Tipo assim, ele escreve uma palavra, por exemplo, na minha história, O Que Eu Sou, né, que foi a que ganhou. Simplesmente coloquei a frase, Maria é uma ameba. De onde que eu posso ir daí, a partir daí? Maria era uma ameba. E aí, a partir daí, eu já fui inventando. E tem um escritor arquiteto, que é o cara que ele já sabe a estrutura inteira da história antes dele escrever. Então, assim, descubra que tipo de escritor você é. Não necessariamente só esses dois. Tipo assim, eu geralmente sou os dois, inclusive. Já fui arquiteto, já fui jardineiro. E sabe, realmente, gente, mão na massa, entendeu? Escrevam mesmo, tipo, tira essas ideias da cabeça e coloca no papel, no computador. E realmente posta aqui no servidor, né?
porque a coisa realmente é interessante, as pessoas realmente leem e se interessam. Então é isso. Muito bom. Agradeço por tirar um tempinho para poder participar dessa entrevista. Boom, lhe desejo boa sorte para enfrentar esse torneio sanguinário, já que são 8 qualificados. Vamos lá, né? E você aí, não percam. Aqui para frente vai ser uma batalha em tanto, hein? Nos vemos na próxima entrevista. Um beijo para vocês. Muito obrigado, Boom, pela participação e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Meu nome é Cassie e a gente está aqui para mais uma entrevista, que é o Sinistro. Sinistro, você pode se apresentar para a gente também, pro pessoal? Não tenho nada de especial para falar sobre mim. Não. Sinistro! Você é bem conhecido aqui no Skyrock. E você se qualificou com a sua história, né? Eu continuo com o meu comentário, não tenho nada especial para falar sobre mim. Interessante. Então vai manter o mistério. É bem curioso isso, né, Cass? Sim, muita gente curte manter um personagem, digamos assim, isso é bem legal. É. Não é um personagem, não tenho nada de especial para falar sobre mim ou qualquer outra pessoa. Sou bem realista. Então, você pode dizer pra gente, em relação à escrita, por que você começou a escrever? Não só aqui pro Biblioteca de Histórias, logicamente, mas no geral, assim, como começou a sua vida como escritor? Eu já tinha comentado no Discord aqui. Eu comecei a escrever porque eu tinha inveja das outras pessoas que escreviam, aí eu queria fazer algo parecido. Eu fui observando os outros escritores e criando uma base até formar minha própria base. Depois eu criei um hobby sobre isso. Escrever só por escrever mesmo, nada de especial. É bem interessante isso. Os outros escritores até ter uma base, assim, dá pra entender bem. Agora, Sinistro, uma pergunta que é algo que eu tô guardando já há um bom tempo, uma curiosidade minha e da Cassie. Nós temos 8 qualificados, né? Você vê algum que pra enfrentar nessa batalha de contos, assim? Porque tem muitas mentes brilhantes aqui. Eu vou falar o nome deles errado. O Boom, que escreveu aquela história da Mulherada de Carne. A Yuki, que pra mim é o melhor concorrente aqui. E o Cafezinho, pra mim eles são potência. Nenhum outro bate de frente com eles, até mesmo eu. Eles pra mim são mentes criativas altíssimas. E o que pra mim deveria ganhar. Eu não tô sendo modesto, eu tô sendo realista. A gente entende bem isso. Caramba, o Sinistro surpreendeu até a gente nessa resposta, né? Porque a maioria que veriam fez como os qualificados, assim, difícil de enfrentar frente a frente, hein? Sim, isso mostra pra gente que tá todo mundo com medo de todo mundo, digamos assim. Isso é engraçado, e vai ser bem divertido ver isso ao vivo, digamos assim. E tem respostas até peculiares, assim. Não é medo, é mérito. Eu reconheço a escrita deles, tem potencial. A Yuki, pra mim, daria uma ótima escritora se ela se dedicasse a isso. Eu só escrevo esses textos bobos na internet, não significa nada. Mas eu reconheço o valor dos outros. Sim. A gente entende isso. E voltando também, sua vida de escritor, digamos assim, você tem alguma inspiração que você use para escrever, seja livro, seja autor, seja filme, seja, enfim, qualquer inspiração que você costuma usar nas suas escritas ou algo do tipo? No começo eu inspirava em lendas urbanas, relatos, coisas sobrenaturais e até crepe antigas. Hoje em dia eu me inspiro nas histórias narradas pelos canais como o Sky, Sigma e o Felipe, que hoje está com o canal Fábrica de Pesadelos. Eu reconheço a escrita que eles traduzem para o português. É uma potência grande, mas esses que eu mencionei aqui são potência grande também, merecem reconhecimento. Sinceramente, eu não ganharia deles se eu tivesse batido de frente com um desses nessa primeira etapa do evento. Entendo o pensamento. Para a gente fechar, você já escrever já há um bom tempo, para os novos escritores que queiram escrever tanto no servidor do Skyrocks ou dar esse hobby para frente, você tem dicas ou indicações de obras para a oficina deles? Possíveis obras, até mesmo você acabar acompanhando eles futuramente, quem sabe?
Escrever é como correr, como malhar e como nadar. Você precisa praticar. A leitura é a única prática em comparação a qualquer outra. Se você ler a literatura dos outros, absorver a criatividade, as letras e o que representa os textos, é o único incentivo que eu posso dar. Não tem nenhum outro para isso. Por isso que eu sempre falo, ler os canais aqui como dono desse canal, eles costumam traduzir a história dos gringos. Se você ouvir, perceber o significado delas, resumidamente ler. O exercício é um estímulo para o cérebro, para você ser criativo. Não tem como você ser bom em algo se você não praticar nisso que se dedica. Cast, temos mentes bem cativantes aqui. E a gente já tá no final das entrevistas, então agora só nos resta esperar para mais. Muito obrigada. É uma honra estar aqui nessa frente a frente, nessa entrevista. E é isso. Espero que tenham gostado dessa entrevista. E muita boa sorte para você, Sinistro, mesmo eu sabendo da sua mente bem realista. E nos vemos lá no torneio da Batalha de Contos. Tenham uma ótima noite e até! Gente, tchau, tchau. Eu agradeço a oportunidade, foi bom participar disso. Não prometi nada espetacular sobre mim, mas foi bem realista com minha opinião e minha visão sobre isso. A gente agradece muito por isso, Sinistro. Muito obrigado, Sinistro, pelo seu tempo. Obrigado, Sinistro. Valeu mesmo, hein? Obrigada, Sinistro. Foi um qualificado, ele escreve bem e surpreendeu até a gente nas últimas edições, em que é o Sr. Inti. Pode se apresentar pra gente, por gentileza? Olá, eu sou o Sr. Inti. Então, vamos começar com uma perguntinha básica. Como que você tá se sentindo, né, com essa última edição, agora que você foi qualificado, juntamente dos escritores de alto patamar, vai ter muito sangue e caos, assim. Como você se sente com essa última edição que você tá qualificado com a gente? Nessa última edição, eu me sinto como se o desafio, ele aumentou o nível. Como eu sempre digo, essa batalha não é todos contra todos. Eu costumo dizer que é cada um contra si próprio, né? Porque diferente da primeira edição, que era mais um vamos ver o que é que vai acontecer, nessa não. Nessa o pessoal tá vindo para mostrar mesmo, né, a que veio, dar tudo de si, e o que acontecer são detalhes, aquele negóciozinho que vai dizer se você continua ou se para. É isso, é você contra você mesmo, é o melhor de cada um, e o show é o que interessa, né, o propósito. Olha, sabe as palavras, Sr. Inti, até impressionante a entrevista, né? Você é esperto pra caramba. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o seu lado interior de escritor. Por qual motivo você começou a escrever assim? Quais foram as obras que você foi se inspirando assim pra chegar à conclusão do Sr. Inti, o escritor? Muitas histórias que a gente vê que você arrebenta até demais, né? O próprio nome Sr. Inti, eu não me recordo o porquê Sr. Inti, mas eu coloquei esse pseudônimo em várias histórias que eu escrevia bem antes, lá para 2012, 2013, que eu escrevia, mas não queria que ninguém soubesse que era eu que escrevia. Aí eu adotei o pseudônimo Sr. Inti. Não me pergunte por que Inti, mas é Inti. E quando surgiu a batalha, em 2023, eu vi uma oportunidade de usá-lo, né, como uma forma de espalhar, né, para o pessoal o pseudônimo Inti. Né? Eu comecei a escrever os contos basicamente por conta da batalha. Surgiu a batalha e eu disse, rapaz, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. E foi aí que eu comecei. Só que eu não sabia que eu teria que continuar escrevendo, justamente por conta da batalha. Eu escrevi o meu primeiro, tive que escrever o segundo, o terceiro, e eu peguei o gosto pela coisa. Refinando os textos, refinando um pouco, estudando um pouco mais sobre a escrita, e estou aqui até hoje. Olha, bem autônomo e confiança em si. Agora vamos para uma pergunta que vai até dar uma curiosidade para os jurados, assim. Temos 8 qualificados contando com você. Entre os 8, assim, qual que você vê, assim, que você vai ter que encarar com sangue nos olhos, aquele que você vê que é o mais difícil na tua vida? O
que eu mais tenho preocupações é com o Michael Myers. Por quê? O Michael Myers, ele é aquele cara, você não sabe qual o próximo passo dele, entendeu? É tipo, você é especialista em uma coisa e vem outro que não tem a mesma expertise que você, mas os seus movimentos são imprevisíveis. Uhum. Isso me assusta um pouco. Diferente, por exemplo, do Sinistro, né, do Boom, que a pessoa sabe mais ou menos por onde vão seguir, mas o Myers, ele é imprevisível. E isso me assusta um pouco. Ele vai ser meio chatinho de batalhar, se eu cair contra ele. Olha, pelo visto, tem muita gente na corda do Miles, hein? Tem muita gente que vai se arrepiar com as ideias do Miles. A gente nem sabe o que ele vai aprontar, né? Você falou em relação a como os escritores estão se sentindo e tudo mais, mas eu queria saber também em relação às últimas histórias que foram escritas quando você ganhou da primeira vez. O que você sentiu de diferença? Como estão os textos comparados aos da vez que você ganhou, em 2026? Você pode falar pra gente sobre isso? Sim, eu posso. Diferente dos textos anteriores, eu estou um pouco mais preocupado com a execução deles. Basicamente, vinha uma ideia na mente, eu colocava para o papel e via o que ia acontecer. Dessa vez agora, eu já coloco uma certa malícia no jogo de palavras. Por exemplo, eu faço um texto que eu digo, não, eu quero esse sentimento, eu quero que na hora que ele fale essa palavra, ele esteja dentro do personagem. Diferente das outras vezes que eu apenas jogava o texto. Dessa vez eu pego a emoção e coloco lá dentro. Por exemplo, eu quero que uma parte seja um pouco mais alta, essa aqui eu quero que dê uma relaxada, essa informação eu quero que bote no começo, mas no final eu penso, nossa, eu lembro disso. É mais ou menos isso. Agora eu estou conseguindo organizar melhor para que saia do jeito que eu quero que saia. Sim. Pelo visto você tem uma cautela, né, com a sua escrita. Bem interessante. Muito legal. E falando um pouco mais da escrita em si, quais que são as suas maiores inspirações para escrever? Tem algum autor que você se inspire, alguma obra de filme, livro, teatro, enfim, que seja, alguma experiência pessoal que te inspira a escrever? Basicamente, a inspiração é o próprio canal do Skyhawks. Quando foi lá para 2022, eu estava procurando casos, histórias que me fizessem sentir um pouco de arrepio. Mas geralmente é aquele negócio mais genérico. Alguma coisa foi encontrada em algum lugar, aconteceu um caso de possessão não sei aonde. Até era caso, eu encontrei um vídeo do Sky bem antigo sobre uns contos, pequenos contos, que eles falavam para não dormir à noite. Eu fiquei já assim, não, isso aqui também vai ser a mesma coisa. Só que quando eu fui assistindo, eu digo, não, aqui já é mais a minha cara. Eu fui escutando, e de tanto de escutar, quando eu comecei a escrever, eu passei, nossa, então tudo aquilo que eu ouvi funcionava assim, era assim, assim e assim. Basicamente, a inspiração foi o próprio Skyhawks. O Skyhawks sempre estará em nossas corações, gente. Isso é muito bonitinho. E você que já é um escritor que já escreve há um tempo, que já ganhou algumas batalhas e tal, você tem alguma dica ou alguma indicação para novos escritores que estão entrando agora, tanto no servidor quanto nesse lance de escrever? Muita gente começou a escrever agora e teve bastante gente que ganhou agora com primeiras histórias, isso é muito legal. Então a gente queria saber se você tem alguma dica, algum conselho para essa galera que está começando agora. A dica que eu dou é o seguinte, não foquem no texto em si. Entreguem sim um bom texto, mas foquem naquele que está ouvindo o texto. Foquem em encantar tanto os jurados quanto a plateia. Isso conta bastante. É tanto que eu digo, vai ter cal depois da história, porque você conta a história e na cal você consegue jogar aquele temperinho em cima, fazer a pessoa se conectar com a história, mas também com o escritor e a ideia por trás da história. Então, basicamente é isso. Faça a história, mas pense em encantar o público em si. Olha, interessante. Muito obrigado, Ciro Inti, pelo seu tempo, para ter feito essa entrevista com a gente. É uma honra estar aqui. Lhe desejo boa sorte, como os outros candidatos que estão qualificados, porque vai ser uma batalha em tanto e vai
causar uma emoção muito grande nas juradas até, já que vai ser histórias incríveis que vocês estão preparando assim no forno e vai surpreender a gente no dia do torneio. Eu espero vocês lá, hein? Eu que agradeço pela oportunidade, né, mais uma vez, representando aqui, e vim para defender o título. Como eu disse, dessa vez eu estou ou para ser muito bom, ou para ser odiado. Ou ama ou odeia. Mas eu espero que todos amem. Sim. Se tem muita gente querendo esse prêmio, hein? É assim mesmo, teremos ódio no sangue. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela sua participação aqui, senhor Int. E nos vemos no torneio. Um beijo e até a próxima. Tchau. Até. Valeu. Boa noite, pessoal da Cal. Meu nome é Alexandre Martins, meu apelido é Júnior Cafezinho. A gente primeiramente queria saber como que você está se sentindo em relação ao último torneio. Como que foi participar, como que foi escrever a última história. Como você se sente de ter passado por essa primeira fase, digamos assim. Cara, foi muito bom. Principalmente porque eu nunca participei das outras batalhas, é a primeira vez que eu tô participando. Porque a maioria eu tava muito ocupado, ou tava com muita vergonha de mandar a história. Essa foi a primeira vez. Foi um gelo quando o Skyhawks começou a ler minha história e eu fiquei muito feliz por ter passado e espero ganhar. Estamos aqui vendo que tem umas pessoas com autoestima nas alturas, né? Estão querendo esse prêmio mesmo pra casa, hein? Tem que ter garra e coragem, porque tem muitos qualificados. E já é pra ganhar. Porque temos muitos qualificados aqui e são escritores até de alto patamar aqui, hein? E isso é muito legal, porque tem muita gente nova começando a escrever e mandando as histórias pela primeira vez e ganhando. Isso é muito legal, gente. É muito legal. Isso é muito Acho muito irado. Seria um prazer também isso acontecer comigo. Eu estou dando o máximo na minha história, espero que todo mundo goste. Não sei se isso vai ser antes ou depois, quando ele lê, né? A gente com certeza vai gostar, tenho certeza. Sim. Então, para introduzir, falar um pouco mais da sua questão com a escrita mesmo e entender um pouco mais da sua personalidade nas escritas. Por que você começou a escrever? O que te incentivou a escrever? Você pode contar pra gente? Então, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de estudar sobre letras. E eu sempre tive vontade de escrever, só que eu sempre fui um escritor muito parcelado. Então, eu demorei muito publicar histórias, então eu tenho várias histórias escritas, mas tipo, pra mim mesmo, sabe? E eu digo isso também aqui no Discord, porque eu só comecei a ficar mais ativo falando, comecei a postar mais histórias, acho que esse ano mesmo. Tá sendo muito bom e eu espero cada vez mais avançar na escrita, nos meus estudos que envolvem a letra, né? Queria ter passado na faculdade, mas eu passei em jornalismo, ainda é muito bom. Jornalismo é foda, jornalismo muito é foda. bom. Sim. Parabéns. Gente, pior que ultimamente estamos vendo muitos escritores entrando assim na ativa e estão entrando novas publicações aqui. Tá sendo interessante. Se você quer publicar, vem aqui pra gente. A pergunta agora vai ser bem interessante, que vai mexer mais com o lado competitivo. Temos aqui 8 qualificados. Você, meu querido cafezinho, você tem algum oponente assim dentre os 8 qualificados contando com você que você vê que vai ser, tipo, se botar você contra aquela pessoa, você vai ficar tipo, caramba, deu ruim porque aquela pessoa ali, como vou dizer, é foda pra caramba pra escrever, entendeu? Qual é o seu oponente que você vê que é o mais difícil de enfrentar entre os 8 ali, pra conseguir o prêmio pra casa? Pô, todos os escritores que passaram, né, também os que não passaram são escritores muito bons. Eu acho que vai ser uma batalha muito irada de participar, acho que tá todo mundo de alto nível. E deixa eu ver eu tinha falado que eu ia batalhar com o Michael Myers, né? Espero que a gente batalhe nós dois. Mas o Sinistro escreve muito bem. O Senhor Int também. Então, diria o Sinistro. Mas nunca desisto da fé e vai dar certo. Olha, então você acha que 3 competidores vai ser o que você vê que vai ser mais difícil pra você, né? De enfrentar. Sim. E o que também. Yuki, boa. Agora, você que já é desse ramo da escrita, você poderia me dizer algumas inspirações para sua escrita? Tipo, o que te inspira, obra, filme, qualquer coisa assim que te dá aquele ar de criatividade para você escrever a sua história, botar a mão na massa e as chamas assim crescer e tá ali tua história feita, prontinha para os leitores lerem. Você pode dizer pra gente? São meus amigos, a gente escreve junto, tem um grupo de amigos que escreve. E a gente fica se apoiando, eu acho que é uma das minhas maiores inspirações.
Mas de artista, assim, diria Rafael Montes, vocês conhecem? Nossa, recomendo muito, ele é um escritor Sim. nacional. Foi ele que me tirou, assim, de um preconceito de ler livro nacional. Eu tinha muito preconceito, e após ler ele, cara, abriu muito meu mundo. Ele escreve muito bem. Todas as descrições que ele faz é tipo, você sente na pele, e eu espero chegar no nível dele. E também conseguir fazer o que ele me fez, sabe? Que é tirar esse preconceito com o livro nacional. E eu acho, não só acho, mas eu sinto que essa irmandade que a gente tá construindo nesse Discord, a gente vai conseguir, sabe? Não é tipo que a gente tem uma possibilidade, a gente vai conseguir tirar esse preconceito que o povo tem em escritores nacionais. Consumam conteúdo nacional, consumam filmes Demais! nacionais, consumam Por favor. cinema brasileiro, sabe? Gente, Não só sobre Ainda Estou Aqui, tem muitos outros filmes incríveis nacionais sendo produzidos. Consumam o seu país. Vejo muita Sim, gente falando gente. que a gente só tem coisa ruim, mas, gente, pelo amor de Deus, isso é ser muita mente fechada. Tipo, não, não mesmo. Nossa, sim, a obra brasileira tem muita gente que acha que vai ser uma porcaria por nós brasileiros. Então, assim, por favor, consomem mais desse tipo de conteúdo, é muito interessante. Agora, nossa última pergunta, para fechar com chave de ouro. Você é novo escritor aqui no nosso servidor do Skyhawks. Você tem dicas para novos escritores que são tímidos, assim, que querem postar suas obras aqui, seja poesia, seja desenho, seja história mesmo? Você tem alguma dica ou obra que você queira recomendar para o seu público e finalizar a nossa entrevista? Pô, para o pessoal que é tímido, sinceramente, eu também sou muito. Eu ser um escritor parcelado, veio muito disso, de eu ter demorado muito postar pros outros verem, porque eu tinha uma vergonha assim, tipo, nossa, como que o pessoal vai reagir e tal. Mas a minha dica é tipo assim, gente, vá, sabe, poste mesmo. Sempre vai ter alguém pra ler, pra dar uma dica positiva. Mesmo se também alguém chegar falando coisas negativas, não ligue, você vai melhorar, sabe? Às vezes também é só inveja, então siga com o barco, sabe? Então, uma recomendação, eu me inspiro muito nas obras do Jiu-Jitsu. Tipo, eu gosto muito que nas histórias dele é tipo uma pessoa vivendo e do nada aconteceu alguma coisa. Eu faço isso muito nas minhas histórias e é algo que me inspira muito. Tudo que ele faz, nossa, irado. Olha, que interessante. Infelizmente, a nossa entrevista chegou até o fim. Muito obrigado, Cafezinho, por tirar esse tempinho para a entrevista. Desejo-lhe boa sorte. Desejo que, com fé e garra, você vai conseguir enfrentar os outros competidores. Ou vamos ver, né, o que vai ser daqui para frente. Aqui hoje para o nosso próximo convidado, o Michael Myers. Olá. Vamos começar, então. Vamos lá, Miles, você foi um dos nossos qualificados, surpreendeu a gente também na segunda edição da Batalha de Contos. Como que você está se sentindo, né, nessa última classificatória, né? Você foi junto com outros autores, assim, de alto patamar, hein? Quer nos contar como está se sentindo com esse último torneio? O que você espera, que tá por vir? Eu tô de boa mesmo. Eu tô confiante. Pra gente conhecer um pouco mais da sua escrita, das suas motivações e tudo mais, você pode contar pra gente por que você começou a escrever? O que foi o seu gás pra começar a escrever, tanto para cá pra biblioteca, quanto na sua vida no geral? Rapaz, vamos lá. Bom, não tenho uma... Não sei, acho que é só eu mesmo. Mas agora referente ao torneio, Miles, tá junto de outros autores aqui, escritores, seja o Sinistro, o Senhorinte, o Cafezinho. Você tem algum oponente que você vê que vai ser o seu desafio mais complicado, assim, de enfrentar frente a frente nos torneios daqui pra frente? Tenho. O Sinistro. Sinistro, cara. Ele é bem... É um oponente de peso, né? Isso. Nossa, pior que teve muitos qualificados que foram entrevistados, né, por mim e pela minha amiga Cass, que botou muita expectativa em você, hein, de ser um oponente bem difícil. Tem muita gente que tá com medo de você, pra ser sincera. Tem muita gente que tá temendo você, hein, Miles? Exato. E você tem alguma inspiração, tipo, algo do tipo assim, né?
Não, eu gosto de escrever porque tal pessoa me inspira, ou tal experiência me inspira, ou sei lá, qualquer coisa que te inspire a escrever. De onde vem a sua criatividade? Eu tenho que é do King, Stephen King. A última pergunta, para fechar nossa entrevista. Você vê que tá tendo novos escritores aqui, tanto no servidor dos Skyhawks, quanto pessoas de fora que pretendem participar dos possíveis torneios que tá por vir. Você, como é um escritor já de tempos aqui, até ganhador dos eventos, você tem alguma dica para os novos iniciantes, assim, que querem esboçar suas obras e sua arte aqui no servidor e nos torneios? Deixa a sua criatividade focar, né? E além. Você é mais de priorizar a criatividade, certo? Sim. E é muito legal ver que tem escritores que, tipo, a gente, depois de entrevistar todo mundo, a gente tá no final das entrevistas, né? A gente percebe a diferença entre os escritores. Tem alguns que priorizam mais a criatividade, como você, tem outros que priorizam mais a estrutura, tem outros que têm inspirações diferentes. É muito legal ver isso, tipo, como vocês são diferentes entre si. Isso é muito divertido de ver. De fato, ainda tem gente que prioriza a parte básica, tem gente que leva. Bem interessante de se ver. Bom, a gente chegou no fim da nossa entrevista. Muito obrigado, Miles, pela. Obrigado. Espero que tenha gostado dessa entrevista. E nos vemos no torneio. Muita boa sorte, que vai ser uma. Obrigado. Tem classificados interessantes, hein, Cassie? Já tô vendo que de todos os entrevistados tem uns que estão com a confiança já na corda muito alta, hein? Vai ser interessante isso aí. Vai ser louco. Vai ser louco, hein? Vocês vão me impressionar muito nessa live em breve, hein? Mas é isso. Tchau. Estamos aqui com mais uma entrevista da nossa Batalha de Contos. E hoje eu vou entrevistar a Yuki. Yuki, você pode se apresentar pra gente, por favor? Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Yuki, tenho 16 anos e eu não sei fazer uma apresentação direito. Então é basicamente isso que eu posso falar. Que adorável. Yuki, você na última edição impressionou todo mundo e nessa foi raspando assim na votação lá da Batalha de Contos classificatória. Como você se sente? Você sendo uma das nossas qualificadas pro torneio? Sinceramente, fiquei chocada. No dia eu amarrei a minha mãe numa cadeira e obriguei ela a assistir. Ela surtou junto comigo e eu tô muito feliz. Amor. Uma forma de entretenimento em família, né? Assim, né? Mais ou menos, só pra mim mesmo, que pra ela é meio complicado. Normal. E Yuki, conta pra gente um pouquinho de por que você começou a escrever, o que te deu esse gás pra começar a escrever as histórias, não sendo só pra cá, pra biblioteca, mas no geral. Assim, eu diria que o que me inspirou mesmo, de verdade, foi o Sky mesmo. Porque eu comecei assistindo alguns vídeos, né, sobre crimes. E então eu acabei me interessando. E um dia eu tava andando pelo YouTube e acabei encontrando o canal do Sky. Me apaixonei, amei o jeito que ele contava as histórias. Me inspirei muito em algumas histórias e acabei começando a escrever. Mas desde sempre eu já gostava de escrever poema. Ai, gente, mais uma poeta. Meus filhos estão crescendo muito rápido, né, Cass? Meu Deus. A pergunta, Yuki, por você ser uma das nossas qualificadas, temos 7 qualificados. Você participou ali das lives. Qual que é o seu ver? Você vê que aquele oponente vai ser o seu desafio, assim, arriscado da tua vida, assim. Botou de frente, deu ruim. Não passo dessa. Nossa, sinceramente, o Sinistro, mas ainda assim eu acho que eu meio que ganho. Mas eu diria que é bem complicado. Ou então o Boom é um desses dois. Boom e Sinistro, pelo menos temos resposta diferenciada. Teve gente apostando no Miles, tem gente apostando no Sinistro. Vai ser interessante essa guerra, hein, Cassie? Você vê interessante. Tenho medo. Nada.
Como você já falou sobre a sua inspiração para começar a escrever e quem são as suas inspirações, você teria mais alguma inspiração, além das histórias de crimes e coisas do tipo, e além do Sky para escrever? Tem mais alguém que te inspire no quesito obras, filmes, vivências, enfim? Sinceramente, não. Então, basicamente, só isso mesmo. Beleza. Ó, bem objetiva. Agora que estamos pro final da entrevista, para fechar com chave de ouro mesmo. Yuki, por você já ser do ramo da escrita, seja com poesia ou história mesmo, para os novos iniciantes que estão aqui também entrando no servidor do Sky, você tem alguma dica para os iniciantes que querem escrever suas histórias, compartilhar as suas histórias aqui, até de futuros torneios que tá por vir aqui no servidor do Skyrocks? Você tem alguma dica ou inspiração para esses novos escritores? Tenho sim. Desistam, persistam e, por favor, não se esqueçam das pontuações. Deixem o texto com contexto. Eu diria que só precisa disso. O resto da criatividade que vem por parte da pessoa. E eu diria que todo mundo consegue escrever uma história se tiver o básico. Olha, bem objetivo, hein, Yuki? Né? Eu lhe agradeço pela participação, boa sorte para enfrentar os outros 7 dragões que tá por vir nesse torneio. Estamos aqui, né, no final, espero que tenham gostado e nos vemos no torneio, porque são 8 qualificados. Vamos ver quem vai ser o vitorioso, né, Cassie? Sim, a gente tá muito, muito, muito ansioso pra ver como que vai ser isso, porque são pessoas muito diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, e a gente tá muito eufórico pra isso. Vai ter muito sangue em Cassie. Vai ter o caos rolando à solta. E é isso. Beijo. Se eu perder, eu vou xingar tanto vocês no PV. Não vai não. E o entrevistado da semana, esse qualificado, juro pra vocês que me pegou desprevenido, que é o Morph. Ele participou da nossa edição passada, não foi qualificado, mas ele foi qualificado, voltou das cinzas como uma fênix. Então, assim, seja bem-vindo, Morph, nosso terceiro qualificado. Você gostaria de se apresentar pra gente, por gentileza? Boa noite. Meu nome é Morph. Não tenho muito o que dizer, eu sou um escritor, gosto muito de uns filmes de terror, não tanto também, porque eu sou meio cagão. Mas eu escrevo de terror, mesmo não gostando tanto assim. Apesar disso, eu gosto bastante de escrever nesse assunto, mas ver filmes, séries, não sou tão fã assim, não. Qual seria seu nome por trás do seu nickname Morph? Poderia dizer pra gente? Então, o significado é que eu tava assistindo Sandman, da Netflix. Na época eu tava sem criatividade pra nome, eu só vi o nome do protagonista, que era Morpheus. Eu tentei colocar em um monte de lugar, não aceitou, porque todo mundo já tava usando, então eu só cortei o Eus e ficou Morph. Boa! E vamos lá, Morph, você participou da nossa segunda edição. Infelizmente você não acabou indo para final, mas você entrou para as qualificatórias. Como você está se sentindo em relação a esse último torneio, que você voltou das cinzas com uma outra história, assim? Então, o que você espera desse torneio aí, que tá por vir, que você é um dos nossos qualificados? Eu não gostaria de me gabar, mas eu acho que eu escrevo muito bem. Então eu não tô tão surpreso assim. Mas no outro eu não estava preparado, eu acabei colocando qualquer coisa. Nesse eu vim mais preparado, então não é uma surpresa tão grande assim estar classificado. Não que eu desacredite dos outros, mas eu, confiando em mim, eu acredito que é normal estar classificado. E espero que no próximo duelo que tiver eu saia por cima, mesmo assim. Boa, e vocês, então, nossos entrevistados estão com a confiança alta, hein? Vocês têm que mostrar garra, sangue. A gente quer ver discórdia entre vocês, os oponentes, pra ver. Então, pra gente entender um pouco mais do seu processo criativo, das suas inspirações e tudo mais, queria que você começasse falando por que você começou a escrever, o que te motivou a começar a escrever? Como eu comecei a escrever, não era terror, era mais voltado ao infanto juvenil, porque eu gostava muito de Rainha Vermelha. Então eu comecei a escrever baseado em Rainha Vermelha. Só que depois de um tempo eu perdi a vontade de escrever, aí eu fui voltando esses tempos aí por falta do que fazer. E como era de uma temática que, por mais que eu não assista tanto, eu goste,
eu decidi escrever nessa parte. Mas de inspiração, no começo, não tinha muita. Tanto que o texto que eu mandei da última vez não tinha inspiração em quase nada. Mas esse último que eu escrevi tinha muita inspiração em um livro de contos que eu leio, que é Vitorianas Macabras, que conta sobre mulheres da era vitoriana que escreviam terror. Gente, Então, pior que, né, a sua história da última vez foi eu dessa. coloquei a Rainha Vitória, essas coisas, por causa daquele negócio de quando o marido dela morreu, ela começou a levar a cabeça dele em estátua pelos cantos. Eu achei tão interessante que decidi escrever sobre. Caraca, pior que essa história que você entregou pra gente foi, querendo ou não, na última edição foi muito em cima, então deixou muitos escritores, assim, desconexos, assim, então acabou que pra você foi algo que, tipo, te deixou, assim, desesperado, não deu pra entregar muita coisa, mas nesse aí, com muita calma, deu pra entregar alguma coisa, né, pelo seu ver aí. O último que eu escrevi era um que já tava pronto, não tava nem esperando mandar pra alguém. Eu ia deixar parado pra ficar escrevendo quando eu estivesse entediado, sem ninguém ver. Mas aí chegou essa ideia de participar de uma competição e, como eu tava sem texto, teve que ir ele. Não é a primeira parte, é só a segunda, então ficou realmente bem desconexo, porque nem introdução do tema teve. Mas daqui pra frente consiga mostrar o final, o começo. Então, você tem uma saga, por favor, traga pra gente. A gente tá, assim, curiosa. Futuramente, assim, quem sabe. Então, como a gente gosta de derramamento de sangue e batalhas épicas, a gente queria saber, ao seu ver, assim, analisando as histórias dos outros oponentes e analisando como cada um se comporta e escreve, quem você acha que seria o oponente mais difícil pra você enfrentar? Olha, pelo que eu vi, acho que o Michael Myers vai dar um trabalho, pelas descrições que falaram. Mas nada que eu tenha medo, não. Acho que vai dar um bom duelo. Eu e ele. Nossa, já é o segundo que quer encarar o Michael Myers. Eu tô. Ai, gente, vocês vão me deixar com a emoção lá nas alturas nesse dia do torneio, hein? Já tô até vendo, hein? Vai ser muito divertido. Vai ser mesmo. Olha. Sobre as inspirações, você comentou, né? Então, pra gente prosseguir, você tem alguma dica de escrita para os novos escritores que estão começando agora nesse ramo, digamos assim? Ou alguma coisa que você queira indicar, tipo, algum livro que você leu e você falou, não, esse aqui é essencial para quem tá começando a escrever, ou algum filme, enfim, coisa do tipo que você que sirva de dica ou algo do tipo para os novos escritores? Olha, dica, eu tenho o costume de sempre tentar ambientizar tudinho bem no começo para dar uma vibe boa pro leitor, para ele já chegar tenso, imaginar tudo certinho, para poder situar os personagens tudo certinho bem no começo, para quando for desenrolando eles não se perderem sobre onde cada personagem tá, sobre o que tá acontecendo, onde eles estão, porque quando eu comecei a ler tinha esse problema, não sabia escrever onde os personagens estavam, onde estavam, tipo, o que aconteceu. Você tava perdido, uma hora eles estavam num canto e depois no outro, então você ficava perdido. A minha ideia é não deixar o leitor perdido nisso. E depois só escrever o que vier pela cabeça, tipo, do jeito que faça sentido, sem se perder muito. Mas e sem se limitando muito, tipo, isso aqui não vai ficar bom pra quem estiver lendo. Eu tenho que me imaginar como leitor. Se eu estiver gostando da história, eu acredito que quem for ler depois vai gostar também. Olha, prioriza bem nessa parte da estrutura, né, ambientação, mas infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Morphe, você é um amorzinho de pessoa e estamos aqui para a espera da sua próxima obra, do torneio, tá? Muita boa sorte, porque querendo ou não, somos 8 qualificados, muito sangue vai rolar, cabeças também, né, como a própria Rainha Vitória fez na sua obra, né, e é isso, espero que tenha se gostado aqui dessa entrevista e tudo. Eu que agradeço. Foi difícil vir aqui porque eu sou bem tímido, dá pra ver, mas valeu pela oportunidade de participar disso. E é isso. Nos vemos no torneio. E hoje estamos bem interessantes